Olha, a gente vamos continuar vendo o socialismo, né? E ontem eu mostrei para vocês, e eu quero porque quero desses negócios assim, peraí. Ó, eu mostrei para vocês alguns países que se dizem ser socialistas até hoje, que é Cuba, aqui na América Central, né? Cuba, aqui, ó, tem o mouse em cima, Cuba. Aí aqui na Ásia a gente tem China, Coreia do Norte, que faz fronteira com a China. Aí temos aqui, que também faz fronteira com a China, o Vietnã, certo? Esses países se dizem ser, hoje, né, ter um regime aí socialista. Mas a gente sabe que o socialismo em si, como ele foi escrito para ser aplicado, ele não foi aplicado, não foi aplicado, né? Como ele foi escrito para ser aplicado, não foi feito. E aí no livro de vocês tem algumas características do socialismo que foi aplicado. Vamos reparando essa parte aqui. E aí, uma das coisas é a estatização, né? Que eu falei para vocês que as indústrias, o espaço agrícola, tudo pertence ao Estado, né? No socialismo, tudo pertence ao Estado. A economia planificada, justamente pelo fato de que o Estado ele detém ali poder sobre tudo, é planificado, é centralizado no Estado. Existe o pleno emprego, que é esse pleno emprego aqui? É o fato de que no socialismo todas as pessoas têm basicamente uma função, né? Exercem uma profissão, uma função. Sendo que o Estado acabou criando muitas funções, né? E criando uma certa hierarquia entre as funções, criando uma diferença entre pessoas que exercem tal posição, tal função em relação às outras. Né? No socialismo que foi aplicado, as pessoas que são ligadas ao partido do governo, né, ao Partido Comunista, ao Partido Socialista, são pessoas que têm, de certa forma, mais privilégio do que as outras pessoas na sociedade. Então, não deveria existir isso, né? Classe social, diferença, desigualdade social no socialismo, mas acabou provocando isso, a geração desses empregos. Outras formas de desigualdade social. Embora o objetivo fosse eliminar as desigualdades sociais, verificou-se nos países socialistas a criação de privilégios para pessoas, dirigentes, altos funcionários do Estado. As pessoas que estão ali totalmente ligadas ao Estado, ao governo, elas, de certa forma, ganharam mais poderes no país do que as que não estão ligadas ali diretamente ao Estado. E a gente sabe que no socialismo não é para ser assim, né? Uma das coisas do socialismo é que o socialismo foi escrito para ser, né? É não existir desigualdade social. Não existe desigualdade, não existe classes sociais, enfim. E aí, de certa forma, o socialismo que foi aplicado não foi o socialismo em si que foi escrito para ser aplicado, né? Aqui a gente vai ver dois exemplos de países que são exemplos de países que aderiram ao socialismo e que, na verdade, a União Soviética não existe mais, não existe mais. O que era a União Soviética se tornou 15 países e esses 15 países são todos capitalistas, né? São todos capitalistas, todos. Todos passaram do sistema socialista para o sistema capitalista, que era a União Soviética. E a China, né, que é um país que existe até hoje, óbvio, é um país de cultura milenar, a China passou por uma revolução no ano de 1949, chamada Revolução Comunista Chinesa, ou Revolução, né, socialista chinesa, enfim, que eles aderiram ao socialismo em 1949, numa revolução que houve lá. Então, e se dizem ser, né, socialistas até hoje. Mas algumas pessoas dizem que a China ela é socialista de mercado. Vocês vão entender por quê. Socialista de mercado, esse termo. Então, vamos começar pela União Soviética. A União Soviética era um país que existia, né, passou a existir desde 1922 até 1991. Então, durou aí 69 anos a União Soviética. Ela era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê, professora? Porque, na verdade, a União Soviética não era formada por uma única república, era uma união de 15 repúblicas. É tanto que quando ela acabou, em 91, faz pouco tempo, está fazendo o quê? 2001, 2011, 30 anos, né? Esse ano que acabou a União Soviética. Então, quando ela acabou, em 91, se formaram 15 países independentes. Um deles era a Rússia, né? É a Rússia. E foi a grande detentora da herança da União Soviética. Mas, enfim, a Rússia foi o primeiro país do mundo a aderir ao socialismo, numa revolução chamada Revolução Russa de 1917. A Rússia, em 1917, era comandada por um czar, né? Uma espécie de um imperador. E aí a galera era muito descontente com o czar, né? Com as ordens imperativas do czar, do que czar ou czar, como vocês quiserem chamar. E aí houve uma revolução lá, eles deporam o cara que estava no poder, o czar que estava no poder, aí fizeram um governo provisório, enfim. Aí, com o tempo, eles mudaram o partido bolchevique, que era a galera socialista, chegou ao poder lá.
E aí, quando chegou, eles passaram a mudar o sistema russo, né, de império para um sistema socialista. E o primeiro cara a governar o país, governar a Rússia, né, enquanto país socialista, foi um cara chamado Vladimir Lenin. O Lenin, ele começou a adotar medidas socialistas na Rússia. E em 1922, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia começou a englobar outras nações ali perto dela, né, começou a expandir seu domínio sobre nações ali próximas dela, e formou ali uma união de repúblicas, que é o país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que mais? A capital da União Soviética era em Moscou, na Rússia, porque a Rússia sempre foi o principal território da União Soviética. E é por isso que eu digo que ela foi a grande detentora da herança da União Soviética, quando acabou, né? Após a Segunda Guerra Mundial, sim, aí o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? A Rússia foi uma das vencedoras da Segunda Guerra, né? A Rússia não, perdão. A União Soviética foi uma das vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Quando acabou a Segunda Guerra, existiam dois grandes países no mundo, assim, vitoriosos, digamos assim, né? E com grande poder de influência e poder econômico sobre outras nações. Que no caso era a União Soviética, liderando ali o grupo de países socialistas. Começava agora o período chamado Guerra Fria. Espera aí que eu vou dizer por quê. E tinha outro país ali muito influente no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, que era os Estados Unidos da América. Fica aqui, né, na América, continente americano. Os Estados Unidos lideravam o grupo de países capitalistas, enquanto a União Soviética liderava o grupo de países socialistas. Eram as duas superpotências pós-Segunda Guerra Mundial, ali em 1945. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa um período na história que a gente vai conhecer, né, como Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Tem esse nome fria porque não houve nenhum embate, nenhum choque armado, sangrento, entre os dois polos de poder da época, que eram os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Durante a Guerra Fria, existia uma disputa ideológica no plano das ideias, no plano do conhecimento, para ver quem é que tinha ali o melhor sistema socioeconômico. Se era os Estados Unidos capitalista ou se era a União Soviética socialista. Cada país queria mostrar para o mundo que o seu sistema socioeconômico era melhor nessa época da Guerra Fria. Essa Guerra Fria ela vai do final da Segunda Guerra até 1989. Em 89 ela acaba. O marco do final da Guerra Fria é quando Berlim, que era a capital da Alemanha, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Perdeu a Primeira e perdeu a Segunda Guerra. Ela perdeu as duas. E ao final da Segunda Guerra, a Alemanha ela foi dividida entre as potências da época, que tinham vencido a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha teve seu território todo repartido. Uma parte da Alemanha, a Alemanha Ocidental, ficou para os países capitalistas que venceram, Estados Unidos, França e Reino Unido, e a parte oriental, a parte leste da Alemanha, ficou sob domínio da União Soviética, socialista. Então, a Alemanha foi um país dividido em dois, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, porque ela perdeu, e uma das consequências foi que seu território foi dividido. E aí a sua capital, Berlim, a capital da Alemanha é Berlim, ficava na parte oriental, na parte da União Soviética. Mas Berlim também foi dividida. E com o tempo foi sendo construído, vocês vão ver isso já comigo. A Berlim, né, que era a capital da Alemanha, foi construído um muro, né, em Berlim, onde esse muro ele estabeleceu o que é que fazia parte da União Soviética e o que é que fazia parte dos Estados Unidos capitalistas. Os Estados Unidos ficou com a parte oeste, esquerdazinha no mapa, lá de Berlim, e a parte leste, a partezinha direita no mapa, né, da capital Berlim, ficou sob domínio da União Soviética. Então, até a capital da Alemanha também foi dividida em duas. Por que você está falando tudo isso, Ana Beatriz? Porque a gente tem que entender que esse período aqui da União Soviética, o apogeu, o grande momento da União Soviética foi esse período aí da Guerra Fria, né, do início da Guerra Fria. A Guerra Fria ela acaba com a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. A Alemanha se tornando uma só de novo, totalmente capitalista, voltando a ser totalmente capitalista, tanto a parte ocidental quanto a parte oriental. Nessa época, 89, a União Soviética já estava vivendo uma crise muito forte, uma crise aí que começou na década de 80 na União Soviética e se alastrou pelos países ali que eram socialistas no leste da Europa, que eram amiguinhos da União Soviética. E aí a União Soviética não conseguiu se desenvolver economicamente como os outros países capitalistas do mundo, não conseguiu atingir ali o estágio da terceira revolução industrial, né? Não conseguiu produzir novos produtos cada vez mais tecnológicos e tudo mais. Embora a União Soviética tivesse vivendo ali uma disputa, de certa forma, com os Estados Unidos, nessa Guerra Fria, ela não conseguiu se modernizar
com o tempo, ela não conseguiu se modernizar, enquanto os Estados Unidos e outros países ali da Europa estavam se modernizando bastante, tecnologicamente, durante a Guerra Fria. É tanto que a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica e informacional, ela começa ali entre a Europa e Estados Unidos, né? Mas ela não, a União Soviética não conseguiu se modernizar, então entrou numa crise econômica e numa crise política também. Eles tentaram implantar algumas reformas em 1985, mas não deu certo. Sofreram uma tentativa de golpe de Estado em 91, e aí isso levou ao fim da União Soviética, né? Depois do golpe, houve ali a dissolução da União Soviética. Ela se fragmentou em 15 países diferentes, né? E um deles era a Rússia, e com isso acaba a União Soviética, dá origem a outros países, e todos esses países vão aderir agora ao sistema capitalista, vão passar por uma transição do socialismo para o capitalismo. Ah, Ana Beatriz, mas quando existiu a União Soviética, como é que era? Aí aqui está dizendo, né? Na União Soviética, o modelo de governo instaurado na União Soviética e no leste europeu não seguiu as propostas originais do socialismo. Isso é bem importante. Quando o socialismo foi implantado na União Soviética, assim como na China e em Cuba, né, não foi o socialismo que foi escrito para ser aplicado, óbvio. Na verdade, o regime colocado em prática favoreceu uma classe de burocratas estatais, a galera do governo, favoreceu eles, que impediam o povo de participar das decisões. Acabava que todas as decisões eram centradas no governo e as pessoas não tinham poder de decidir nada. Então, era meio que uma ditadura, né? Uma coisa totalitária. Apesar das diferenças entre o socialismo idealizado, que foi pensado para ser implantado, e o que foi implantado, os países que adotaram o sistema socialista apresentaram durante décadas alguns indicadores sociais bons e econômicos também, com destaques para a área da educação, saúde, transporte e comunicações. O ponto bom, né? O que é que foi bom durante o socialismo que foi aplicado? Alguns setores realmente progrediram de início, o setor da educação, saúde, transporte e comunicações. Mas eles não conseguiram, a União Soviética, por exemplo, e o leste da Europa, que era aliada à União Soviética, não conseguiu se... Vocês escutaram isso? Um barulhozinho no fundo? Sim. Pronto. Eu não. Tá começando de leve. Aqui é porque não Tá dando um Tá eco. dando eco. só um ecozinho. Sim. Tá. Não, tipo, quando a gente fala aí, oi. Agora tá em eco, tá com eco ainda? Oi. Quando o Emily fala, deu eco. Quando falou, eu lembro que você também falou, eu escutei. E agora? Tá normal? Voltou normal? Oi. Oi, som. Som. Oi, Oi, eu ok. escutei agora, eu. Oi. Stom. Volte. É só a Mariana que tá dando esse eco? Eu lembro que você também escutou. Não, tô ouvindo. Ah, mas Tava dando, eu pra acho mim que é tá assim. normal. Acho que é sua internet, Mariana. a Maria, Deus me livre. Acho que é. Porque você não tá com dois, você tá com o notebook e o celular. Mas Ah, o meu é, celular Mariana, é tá isso com mesmo. o fone e o microfone desligado, só a câmera ligada. Mas pode ser também. Descarto não, essa possibilidade. Sim, pois vamos lá, deixa eu terminar aqui. Então, a União Soviética, embora durante algum tempo ela teve um progressozinho na área da educação, também o leste da Europa, né? De saúde, transporte e comunicações, eles não conseguiram se modernizar a ponto do mundo capitalista, de concorrer com o mundo capitalista, não conseguiu se modernizar, né, a ponto. E aí entraram numa crise econômica na década de 80 e acabou a União Soviética em 91. E todos os países que eram aliados, quase todos os países que eram aliados à União Soviética, eles passaram por essa transição do socialismo para o capitalismo. Ou seja, não foi uma coisa aí, né? O socialismo não deu certo, né? O socialismo que aplicaram na União Soviética não deu muito certo. Enfim. Que mais? Falei um pouco de Guerra Fria, né? Falei que a Guerra Fria acabou em 89, com a queda do Muro de Berlim. Falei que era uma disputa ideológica. Durante a Guerra Fria houve a corrida espacial e a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Eu vou falar isso de novo lá na frente, que o tema 2 começa a falar disso de novo, da Guerra Fria. Então, relaxe. China, para terminar o tema. A China é um país que passou por uma revolução em 49, que é a Revolução Comunista Chinesa, de 1949. Lá tinha dois partidos muito claros no país, que era o Partido Nacionalista e o Partido Comunista. O Partido Comunista venceu essa revolução, esse conflito que existiu lá em 49, chegou ao poder. O Mao Tse-tung chegou ao poder lá, o cara chamado Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista, e aí o Mao Tse-tung passou a implantar o socialismo na China. A galera do nacionalismo, né, do Partido Nacionalista, que perdeu essa revolução comunista, de certa forma, eles saíram da China e foram migraram, na verdade, para aqui, ó, para esse paizinho aqui, ó, Taiwan.
Na época da China, em 1949, na China, quando foi implantado o comunismo, o socialismo lá, tinha dois partidos, um deles chegou ao poder, que foi o Partido Comunista, e o outro, que perdeu, de certa forma, se refugiou na ilha de Taiwan, que é a ilha de Formosa, chamada Ilha de Formosa, que é Taiwan hoje. Taiwan é esse aqui, eu tô com o mouse em cima, Taiwan. Aí tem uma polêmica que rola até hoje, porque a China reconhece que Taiwan não é um país independente, não reconhece, né, eles como um país independente, e eles, quando chegaram lá, o Partido Nacionalista chegou lá em Taiwan, começou a implantar instituições de um Estado. É um país, só que a ONU não reconhece como país. Taiwan não é reconhecido nem pela ONU, nem pela China, nem por outros países que são aliados à China como um país. Porque a China reivindica Taiwan para ela, diz que pertence a ela, né? E, enfim, rola uma treta muito grande. Até semana passada estava saindo as notícias de que a China estava mandando uns mísseis para Taiwan, enfim, poderia acontecer aí um possível conflito entre a China e Taiwan. A Taiwan é bem menor do que a China, né? Enfim, e a China não aceita de jeito nenhum que perdeu esse território. Não pertence a ela, a Ilha de Formosa. Foi nessa época aí, em 1949, na Revolução Comunista, que a galera nacionalista foi para lá. Pois bem, então, o que é que aconteceu com a China, né? Em 1949 acontece a Revolução Comunista, eles aderem ao socialismo, e aí passam a centralizar as decisões no Estado, o Estado passou a ser detentor de tudo, né? Centralizar as decisões no Partido Comunista Chinês, lá só tem um partido até hoje, viu? Na China só tem um único partido, que é o PCC, o Partido Comunista Chinês, e as decisões são centradas nesse partido, tipo, o partido toma decisão sobre tudo, né? E que mais? A China passou a adotar políticas de desenvolvimento apoiadas na industrialização de base, na coletivização das terras e na planificação da economia. Ou seja, a China passou a adotar medidas de um país socialista, né? Quando ela se tornou socialista, passou a adotar medidas de um país socialista. Investir na sua industrialização de base, em indústrias que serviam para produzir coisas que iam servir para outras indústrias. Na coletivização das terras, as terras passaram a ser coletivizadas, ou seja, pertencer ali ao Estado, todas as pessoas têm uma funçãozinha ali na terra, pertencer ao todo, né? Ser coletiva. E a economia passou a ser planificada, porque o Estado passou a ter controle sobre tudo, né? No entanto, embora ainda apresente elementos do regime socialista, o Estado chinês tem incorporado em si, sim. Por que eu disse para vocês que a China é um país socialista de mercado? Que é socialista de mercado. Lembra que no capitalismo a economia é de mercado? E no socialismo a economia é planificada? Na economia de mercado capitalista existe o quê? Empresas públicas e privadas, né? Mais empresas privadas que públicas, não é? No capitalismo. Não é assim que funciona o capitalismo. Tem mais empresas privadas do que públicas, mas tem os dois tipos, mas tem mais privada do que pública, no capitalismo. No socialismo, todas as empresas, elas são públicas, pertencem ao Estado. Mas lá na China é diferente. Lá na China, principalmente a partir de 1978, que foi quando chegou ao poder lá, um cara chamado Deng Xiaoping. Olha o nome. Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping abriu a China para o mercado externo. Como assim? Abriu ali, deu a possibilidade de empresas privadas irem se instalar na China para produzir, aproveitando matéria-prima, mão de obra barata, localização no litoral, enfim. A China, através do Deng Xiaoping, começou a implantar uma série de medidas que favoreceu a abertura comercial chinesa. Então, a China, a partir de 78, ela já pode ser considerada ali um país socialista de mercado. Como assim? No plano político, ela é controlada por um único partido. Só existia um partido na China, que é o PCC, o Partido Comunista Chinês. Lá só tem esse partido. Mas no plano econômico, eles adotam medidas de um país capitalista, de economia de mercado. Porque lá tanto existem as empresas privadas quanto a empresa pública. Ou seja, como qualquer outro país capitalista do mundo. Eles se dizem ser socialistas, mas eles são socialistas de mercado. São socialistas apenas no plano político, porque só tem um partido, mas no plano econômico eles adotam medidas de um país capitalista aí qualquer, né? Enfim, visando produção e exportação de produtos. No ano de 1978, né, quando chegou ao poder lá um cara chamado Deng Xiaoping, a China começou a se abrir, como eu falei, para o mercado externo para atrair investimentos estrangeiros. Empresas, principalmente japonesas, né, estadunidenses, irem se instalar lá. E aí, o Deng Xiaoping, ele criou as ZI. O que são ZI? Zonas Econômicas Especiais. Foram criadas áreas de grande industrialização na China. Nessa parte aqui, ó, no litoral da China, tá vendo? Esse litoral aqui chinês, foi onde foi implantada as ZI, as Zonas Econômicas Especiais.
periferia, centro, polos de crescimento regionais, tá vendo? Ó, essa partezinha aqui em marrom escuro, são os polos de desenvolvimento regional, onde foram implantadas aí diversas áreas industriais dentro da China. Foi no litoral. No litoral porque também ficava muito mais fácil para escoar a produção, né? Bem pertinho aqui do Japão, por exemplo, e fácil também de deslocamento de mercadorias. Então, em 78, a China passou a se abrir para o mercado estrangeiro, se tornou um país socialista de mercado, né? Mas a China foi esperta, ela foi muito esperta. Ela dizia o seguinte: olha, a gente deixa com que vocês venham para cá, se instalar aqui, de boas. A China criou uma infraestrutura para atrair essas empresas e tudo mais para lá. E aí atraiu, as empresas foram, né, visando esse mercado consumidor muito grande, muita gente para trabalhar também, né, salário baixo, e ali a vantagem também do locacional, do local, por ser o litoral. E aí a China dizia o seguinte: ó, vocês podem vir para cá, mas vocês vão ter que mostrar para a gente qual a tecnologia que vocês estão usando para produzir isso aí. Vocês estão usando o quê para produzir isso aí? Eu quero saber. Eu quero saber também como é que funciona a sua empresa, a sua indústria, como é que ela funciona. Me mostra o processo administrativo dela. Então, a China meio que fazia um acordo com as empresas que iam para lá, né? A partir do final da década de 70 e início da década de 80, ela começou a fazer um acordo. Vocês venham para cá, mas me mostra como é que vocês produzem, como é que é o processo produtivo. Então, a China começou a copiar muito o modelo produtivo dessas empresas transnacionais que iam para lá. Começou a copiar o modelo. É tanto que a gente tem muito produto chinês que é muito semelhante a um produto aí feito por uma grande empresa, de qualquer grande, né? Enfim, qualquer empresa. Tem muito produto chinês que é uma cópia fiel de várias de marcas famosas, porque eles começaram a copiar, basicamente, o modelo produtivo dos produtos, né? Que eram fabricados lá por empresas estrangeiras. A empresa ia, a China fazia o acordo: ó, vocês vêm, mas eu quero ver como é que funciona o processo produtivo. Ok, beleza. E aí ela acabou começando a copiar o modelo produtivo, né, os produtos que eram fabricados lá. E começou a crescer muito, né? A partir da década de 80, com a implantação dessas ZIs, que existe até hoje, ela começou a crescer muito. Né? Teve alguns anos que a China cresceu 10% ao ano na sua economia. Isso é considerado um índice muito alto, muito elevado. O Brasil tenta crescer 1% e não consegue. Né? E ela teve ano que cresceu 10% anual. É muita coisa. A permanência de elementos típicos de socialismo, aqui é o que eu estava falando para vocês, característica híbrida. Onde tem característica híbrida, você pega um lápis e coloque socialismo de mercado. A permanência de elementos típicos do socialismo, como a centralização das decisões políticas, associada à entrada crescente de medidas econômicas capitalistas, torna a China atual um país de características híbridas. Bote aí. O que é característica híbrida? Socialismo de mercado. Híbrida, por quê? Porque ela é dual. Ela tanto é, no plano político, ela é socialista, porque só tem um partido único, tem um único partido, mas no plano econômico ela adota medidas de um país capitalista, com empresas privadas lá, recebe investimento privado. Então, onde tem característica híbrida, circula e coloque socialismo de mercado. Ok? Ok?